Nós vamos aqui no livro de Gênesis. E o título dessa mensagem é, repitam comigo assim: uma terra, um propósito, e um gestor. Amém? Glória a Deus. Verso 1 vai dizer assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Podem se sentar, podem ficar à vontade. Meus irmãos, é interessante que sempre quando o homem vai começar algo, o que ele vai começar primeiro é sem forma, é algo meio que vazio, é algo meio que está oculto, né? E existem algumas separações entre o projeto. E Deus, da mesma forma, Ele vai projetar. Ele vai pegar, aqui em Gênesis, no capítulo 1, Ele vai usar através de Moisés para poder relatar sobre o projeto dele. E Deus, Ele tem um projeto de uma terra. Porque o texto vai nos falar que Deus havia criado a terra e os céus. Glória. Só que no segundo versículo nós vamos encontrar essa terra em um estado primitivo ainda. Essa terra ela estava sem forma, essa terra ela estava vazia, essa terra estava em escuridão e essa terra estava com abismos. Havia abismos nessa terra. Meu Deus. E é muito interessante, meus irmãos, porque essa terra ela vai representar um tipo do homem. Um homem que ainda não conheceu a Cristo. Um homem que ainda não foi iluminado. Por quê? Porque o homem sem Deus, ele é sem forma, como essa terra. Por quê? Porque ele não sabe quem ele é. Eu não estou falando de uma pessoa que sabe aonde ela trabalha, a cidade que ela mora, o nome da esposa dele, o nome dos filhos dele. Não. Essa pergunta de quem eu sou é uma pergunta que vai falar quem sou eu? O único que pode responder essa pergunta é o meu Criador. Aleluia. É Deus. Por quê? Porque Ele tem um propósito definido para mim e para cada um de nós. Glória a Deus. Glória. É uma coisa que o apóstolo ele sempre diz para nós, e é uma realidade. Nós não somos um ponto de interrogação, nós somos um ponto de exclamação, de louvor ao nome do Senhor. Glória. Porque quando nós vamos para a Bíblia, uma certa feita, Jeremias, o Senhor vai chamar Jeremias para poder profetizar para o povo. Jeremias ele vai se voltar para o Senhor e vai dizer: Senhor, ai de mim, porque eu sou uma criança. E o Senhor olha para Jeremias e diz assim: não diga eu sou uma criança. Porque antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te vi. Glória a Deus. E eu te dei por profeta às nações. O que Deus está querendo dizer para Jeremias aqui?
Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu elaborei um projeto para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu elaborei um projeto para a sua vida. E o homem, longe de Deus, ele ainda não teve um conhecimento de qual é esse projeto que Deus tem para a vida dele. E esse homem também, assim como essa terra, ele tem uma segunda característica: ele é vazio. Por quê? Porque ele não tem Deus na sua verdade. E é por isso que ele se sente em algum momento da sua vida solitário. Por quê? Porque no nosso ser existe um espaço que só Deus, só o Espírito de Deus pode preencher. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Uma terceira característica desse homem é que ele está em escuridão, assim como essa terra. Porque a escuridão, ela vai representar o pecado na vida do homem. Porque o homem que peca, muitas das vezes ele não tem o conhecimento, que ele está andando numa vida errônea. E ele está na escuridão, ele está imergido na escuridão. E assim, ele vive como um escravo. Ele não tem o domínio próprio. Ele anda segundo o percurso da sua carne. Ele anda segundo o desejo da sua carne. E o quarto estágio, os abismos. Por quê? Porque o homem que não reconhece a sua identidade em Deus, o homem que está distante de Deus, o homem que está mergulhado no pecado, ele também tem abismos. Por quê? Porque ele não consegue se relacionar bem com as pessoas. Ele não consegue se relacionar bem, às vezes, com o seu cônjuge. Ele não consegue. E ele é informe por causa do estágio primitivo. Em Efésios, no capítulo de número 2, versículo 1, vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados, mortos em nossas iniquidades. E essa terra, na escuridão, somos nós, mortos em nossos pecados e nas nossas práticas carnais. Só que, indo agora para o versículo 3, o Senhor vai pegar essa terra informe, nesse estágio primitivo, e vai começar a fazer uma mudança. Glória a Deus. Aleluia. E no versículo 3 vai dizer assim, ó: e disse Deus: haja a luz, e houve luz. Glória a Deus. E o que seria essa luz? Fala mais. Fala mais. Essa luz é quando o homem ela tem um encontro com Deus. Glória a Deus. Só que voltando um pouco atrás, como o homem, sendo essa terra, poderia saber que ele era sem fome, que ele era vazio, que ele estava em trevas e que ele estava com abismos em si? Vocês sabem por quê? Por quê? Fala mais. Porque o Espírito de Deus, ele estava sobre essa terra. Glória a Deus. E ele pairava sobre as águas. Aleluia. E é a mesma coisa quando nós não aceitamos Jesus. O Espírito Santo, ele paira sobre essa pessoa. E ele começa a lançar palavras sobre a vida dessa pessoa. Começa a dizer para ele que a vida dele está errada. E começam a aparecer alguns vestígios para ele, que ele não é só aquilo. Aleluia. Que existe um potencial que Deus criou para ele. Glória que a está Deus. dentro dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E esse haja luz, meus irmãos, nós vamos ver aqui, ó, em Êxodo, capítulo de número 3. Vamos abrir lá para nós vermos. Glória a Deus.
Êxodo, capítulo de número 3. Moisés ele vai ter um encontro com Deus. É a mesma coisa dessa terra quando ela é iluminada. Aleluia. É feito conhecido o estado dela, é visível o estado primitivo dela. E Moisés, quando ele tem um encontro com Deus, ele vai ser iluminado. E o Senhor vai mostrar para ele qual é o propósito da vida dele. Glória a Deus. O texto vai dizer assim, ó, Êxodo capítulo 3, verso 1. E apacentando Moisés as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levou as ovelhas atrás do deserto. E veio a Horebe, o monte de Deus. E lhe apareceu o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou e viu que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés disse: me virarei agora para lá e verei essa grande visão. Por que motivo a sarça não se queima? E vendo o Senhor que Moisés se virar para ver, chamou-o Deus do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele disse: não te aproximes para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisa é terra santa. Aleluia. Então, Moisés ele vai ter um encontro com o Senhor agora. E no discorrer da leitura, nós vamos ver que o Senhor, ele vai dizer para Moisés que o Senhor criou ele com um propósito definido. Que o Senhor criou ele para que ele pudesse libertar o povo hebreu que já estava cativo há 430 anos. Só que ele, como não tem ainda a ótica de Deus, ele não consegue se enxergar na visão de Deus, ele vai dizer o quê? Senhor, eu sou uma terra em fome. Ele vai dizer: Senhor, eu não sou capaz de fazer isso que o Senhor está falando que eu nasci para fazer. Eu não sou capaz de executar esse projeto que o Senhor elaborou para mim. Mas o Senhor disse para ele assim: eu sou contigo. Glória Glória a Deus. Eu sou contigo. Aleluia. Glória a Deus. E essa terra, na verdade também, ela representa o propósito de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Por quê? Porque quando nós voltamos para Gênesis, no capítulo onde nós lemos, nós vamos ver o quê? Que Deus vai começar um processo. E o primeiro processo que ele faz é o quê? É acender a luz. E Deus vai começar o primeiro dia. E Deus começa a criar. E Deus começa a criar. E Deus vai separar as trevas das luzes. E Deus vai separar águas de águas. E Deus vai separar a terra da água. E Deus vai colocar nessa terra árvores frutíferas que vão produzir frutos segundo a sua espécie. E Deus vai colocar animais nessa terra. Glória E a vai Deus. chegar no último momento que Deus vai fazer o quê? Deus vai criar o homem. Glória. Por quê? Quando nós vamos no capítulo de número 2 e no verso de número... Deixa eu só confirmar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Está dando glória? Glória a Deus. No verso de número 5, vai dizer assim: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para que lavrasse a terra.
Deus, Ele viu que o projeto precisava de um gestor, de alguém que fosse cuidar daquele projeto. E Ele olha, e Ele faz uma reunião consigo mesmo, com o Espírito Santo e com o Filho de Jesus. Aleluia. E eles vão chegar a uma conclusão, que o melhor gestor para aquela terra tinha que ser alguém que tivesse a semelhança dele mesmo, Oh, glória. que tivesse a imagem dele mesmo, Aleluia. para que essa terra não viesse um projeto de Deus a dar errado. Só que nós sabemos que Adão, ele caiu, e juntamente com ele a terra. Só que Deus, ele tem um plano B. Glória a Deus. E ele agora, ele vai enviar o seu filho para poder restaurar essa terra. Glória a Deus. E nós vamos aprender, meus irmãos, princípios valiosos aqui, Glória a Deus. Oh, glória. através da gestão de Jesus. Glória a Glória. Deus. Por quê? Porque agora, para poder tomar conta dessa terra, tem que ser na imagem, na semelhança e na mente de Cristo, Glória a Deus. na gestão de Cristo. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. E o que um gestor que é segundo Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, ele precisa ter? Fala mais. Oh, glória. Primeiro, ele precisa nascer de novo. Oh, aleluia. Primeiro, ele precisa nascer de novo. E Jesus, ele entende que ele precisa entrar pela porta. Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que não entra pela porta, ele é ladrão e salteador. Então Jesus, ele vai vir, ele vai nascer nessa terra, assim como cada homem, ele vai ser nascido. E se tem uma coisa que nós precisamos entender nessa noite, é que todo gestor, segundo a vontade de Deus, ele tem que ser nascido de mulher. Glória a Deus. Aleluia. Aliás, então você está dizendo que essa pessoa tem que ser nascida da mãe dele. Sim, também, mas não nesse sentido eu estou querendo dizer. E o Espírito Santo de Deus, ele quer nos revelar algo tremendo nesse texto. Por quê? Porque a igreja, ela é representada na figura de uma mulher. Glória a Deus. E muitas pessoas se dizem ser filhos de Deus, mas estão envolvidos com outras coisas, estão envolvidos em outros grupos, estão envolvidos no budismo, no hinduísmo, no espiritismo, e tem muito isso. Oh, Deus. E eles dizem: eu sou filho de Deus. Mas, para ser filho de Deus, tem que ser nascido de Deus. Meus irmãos, vamos abrir lá em Lucas, no capítulo 1, verso 35. Então nós vamos ver o quê? Que esse gestor, ele tem que ser nascido de mulher. Só que ele também, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser gerado pelo Espírito. Glória a Deus. Ei, Por glória. quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Glória a É Deus. verdade. E uma natureza do alto vai vir para poder habitar em nós. Glória a Deus. E vai dizer assim o texto, no capítulo 1 de Lucas, verso de número 35. Glória a Deus. E respondendo
o anjo disse-lhe: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Pelo que também o Santo, o que nascerá de ti, será chamado Filho de Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever uma carta direcionada à igreja, ele vai se referir à igreja como dizendo aos santos. Aos santos. Aos santos. Então nós vamos entender que nós não temos mais a natureza de homem pecador. Nós não somos mais pecadores. Agora nós somos santos. Glória a Deus. Nós pecamos, mas nós somos santos. Não por causa de nós, mas por causa do que Ele fez. Glória a Deus. Nós não somos santos pelas nossas práticas. Nós não somos santos pela vida que vivemos. Nós temos que viver uma vida em santidade. Mas nós somos santos por causa do sangue de Jesus. Glória que a tem Deus. o poder de nos santificar. Glória a Deus. Então, um gestor, um administrador, segundo o querer de Deus, ele tem que ser gerado no Espírito, e ele tem que ser nascido de mulher. Ele tem que nascer dentro da igreja do Senhor. Aleluia. Ele tem que nascer dentro da igreja do Senhor. Glória a Deus. E ele vai passar por um processo. E quando nós vamos olhar para um terceiro estágio desse processo, ele precisa passar pelo período do quê? Da instrução. E quando nós vamos para o livro de Hebreus, meus irmãos, Hebreus, capítulo de número 6, vamos abrir lá também. Meus irmãos, eu gosto de Glória a Deus. Aleluia. gosto de versículo mesmo. Aleluia. Romanos, capítulo de número 1, versículo 16, vai dizer o que o Evangelho é poder de Deus. Glória a Oh, Deus. glória. Então é por isso que nós precisamos expor o que a palavra diz. Porque é através da exposição da palavra que o poder de Deus age em nós e muda a nossa mente. Nós crescemos no conhecimento. Glória a Deus. Vai dizer assim, ó, no verso 1: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, que é o estágio de varão perfeito, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Terceiro, da doutrina do batismo. Quarto, da imposição de mãos. Quinto, da ressurreição dos mortos. Sexto, e do juízo eterno. Por que, meus irmãos? Porque isso aqui é comparado ao leite de uma criança que acabou de nascer. Todo aquele que nasce, todo aquele que é gerado pelo Espírito, todo aquele que é nascido de mulher, ele precisa passar pelo período da instrução. Ele precisa entender sobre os fundamentos da sua fé. Glória a Deus. Glória. O primeiro, do arrependimento das obras mortas. Por quê? Porque todo aquele que quer tornar-se uma nova criatura, quer nascer de novo, ele precisa se arrepender da vida que ele viveu anteriormente. Segundo, fé em Deus. Ele precisa acreditar que Deus tem o poder para poder perdoar o pecado dele. Ele precisa crer no sacrifício de Jesus, que o sangue que Jesus verteu ali na cruz do Calvário tem o poder de purificar ele. Glória a Deus. Terceiro, da doutrina do batismo, porque assim como Cristo também foi batizado por João, fazendo assim uma aliança com o Pai, nós precisamos entender que nós precisamos
perante os homens. Glória a Glória a Deus. Deus. O quarto, da imposição de mãos. E a imposição de mãos vai falar o quê? Sobre autoridade. E no processo do aprendizado, uma criança que está crescendo, ela precisa entender e ela precisa respeitar as autoridades que tem na vida dela. Glória a Deus. E assim como quando nós estamos crescendo na fé, nós precisamos entender e precisamos respeitar as autoridades que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Porque a Bíblia vai falar o quê? Que toda a autoridade ela é instituída por Deus. Aleluia. Meus irmãos, é tão impactante que Jesus, uma certa vez, ele vai estar diante de um governador, e aquele governador vai dizer para ele: você não vê que eu tenho poder para mandar te libertar e para mandar te executar? E Jesus vai dar uma resposta para ele. Jesus vai falar assim: olha, você não teria nada se o meu Pai que está nos céus não tivesse te concedido. Glória a Oh Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. Então aí a maior prova que a autoridade estabelecida por Deus, ela precisa ser respeitada. E Aleluia. nós precisamos aprender isso no nosso período de instrução, no período no qual nós nos assentamos para poder aprender, para poder nos munirmos de informação, para quando nós acabarmos de sermos formados, porque o apóstolo Paulo ele vai falar que Cristo está sendo formado em nós, para que nós, no momento em que nós somos dados essa terra já toda construída, toda edificada, para que nós possamos cuidar dela, nós possamos ser um varão, Aleluia. não um menino. Segunda-feira, nós estávamos ali na Pequena Rocha, nós entramos nesse assunto. A diferença entre o menino e o varão. Por quê? Porque o menino é inconstante. O menino, ele é herdeiro, mas ele não conhece muitas das vezes e não sabe o que fazer com o poder que ele tem. Ele é herdeiro de tudo. E a Bíblia vai falar que o menino, o herdeiro enquanto menino, ele nada vai se diferenciar do servo. Por quê? Porque ele não sabe o que fazer com a herança que ele recebeu dos seus pais. Nós precisamos entender sobre isso. Nós precisamos aprender. Nós precisamos passar por esse período da instrução, para quando nós chegarmos no porte de varão, nós tenhamos a mentalidade de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando nós vamos olhar para a Bíblia, que Jesus ele vai começar o seu ministério, o que acontece? Todo dia Jesus se deparava com desafios. Todo dia Jesus se encontrava com alguma situação que aos nossos olhos pode parecer difícil. Mas nós não vamos ver, na maioria das vezes, a não ser com exceção de Jesus orando. Jesus não orava quando ele se encontrava perante a situação para poder resolver. Não. Ele tinha uma mentalidade de herdeiro e ele já era um varão. E ele entendia que ele podia, que ele tinha o poder de lançar uma palavra ativa e aquela palavra surtiria efeito na mesma hora. Glória a Deus. Então essa é a diferença do menino para o varão. O varão ele sabe o poder que ele tem. O varão ele sabe a herança que ele recebeu e ele sabe usar. Glória a Deus. Que ele tem. Glória. Aleluia. Sabe usar a sua herança. Glória a Deus. Outro sim, da ressurreição dos mortos. Todo aquele que está passando
ele vai aprender o quê? Que assim como Cristo morreu e ressuscitou, ele morreu para que assim como nós, se nós viemos descemos da sepultura, nós também vamos ressuscitar. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Nós também vamos ressuscitar. Creio, Porque nós vamos ressuscitar no poder dele, Aleluia. no poder da ressurreição dele. Glória. Aleluia. E o sexto, do juiz eterno. Por quê? Porque nós vamos entender que o homem ele tem um período de vida nessa terra. E durante esse período que ele tem de vida nessa terra, o Senhor vai enviar pessoas até ele. O Senhor vai enviar mensageiros até ele, para que possa ser anunciado a palavra da salvação. Mas se esse homem vir a não aceitar essa palavra de salvação, infelizmente ele vai ter que ser condenado. Infelizmente ele vai sofrer o juízo, porque nós não somos condenados pelos nossos pecados, verdade? Nós somos condenados pelo perdão que nós rejeitamos. É verdade. E Deus não vai infligir o nosso querer, o nosso livre-arbítrio. E quando nós vamos no período da instrução, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Porque esse é o fundamento. Glória a Deus. Jesus, uma certa feita, ele vai falar também sobre a casa edificada sobre a rocha, sobre a casa que é edificada sobre a areia. E o Senhor ele nos deixou o sólido alicerce. Meus irmãos, esse texto aqui vai dizer qual é o alicerce que nós temos que fazer para a nossa casa. Glória a Deus. Glória. Para que nós não venhamos fracassar no projeto que o Senhor estabeleceu para nós. Glória a Deus. Para que quando nós recebemos essa terra, para podermos administrar essa terra, nós não venhamos falhar. Glória a Deus. Glória a E Deus. todos, meu irmão, todos nós, meus irmãos, todos nós temos uma terra para poder governar. Glória a Deus. Aleluia. A filosofia grega vai dizer que somente alguns homens foram feitos para governar. Somente alguns homens foram feitos para governar. Mas, em Apocalipse, no capítulo de número 1, no versículo de número 6, vai dizer assim, ó, e ele quem? O Senhor Jesus, e Ele mesmo nos fez reis. Glória a Deus. Aleluia. Reis e sacerdotes. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: eu te fiz para liderar. Aleluia. Eu te fiz para você governar em alguma área da sua vida. Quando eu elaborei o seu projeto, eu te dei um potencial. Glória a Aleluia. Deus. Eu fiz você para você ser um sacerdote. E o que é um sacerdote? O que é um sacerdote? Fala mais. É Glória a um Deus. líder espiritual. Aleluia. O Senhor nos fez para ser líder espiritual na nossa casa, para poder instruir também os nossos filhos. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Diga assim: eu sou um líder, Eu sou um líder. porque Ele Porque Ele me fez. me fez um líder. Glória a Deus. Glória a Deus. O quarto ponto que todo aquele que é um gestor de Deus na sua trajetória ele vai alcançar. Ele alcança convicção no seu propósito. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir lá em Lucas, de novo, no capítulo de número 2 e o verso de número 49.
E o verso de número 49 vai dizer assim: então ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Aleluia. O que Jesus estava falando aqui para os seus cuidadores, José e Maria? Assim, eu sei o propósito que o meu Pai eterno me deu para mim. Glória a Deus. Aleluia. Então nós precisamos alcançar a visão do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Glória a Deus. Porque nós chegamos no ponto de vermos essa terra. E aqui é um momento em que o Senhor já jogou imagens em nosso coração, já jogou imagens nas nossas mentes. Nós começamos a visualizar, nós exercendo um trabalho no Senhor. Glória. Então, nós precisamos ter a convicção de qual é o nosso propósito. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos alcançar esse momento na trajetória, no processo. E o quinto ponto de um gestor segundo o coração de Deus, ele precisa também ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. No capítulo de número 3, no verso de número 22 de Lucas, vai dizer assim, ó: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Por quê? Porque é uma confirmação que Jesus estava cheio do Espírito. Aleluia. Que o Espírito de Deus habitava nele. E ouviu, vai dizer assim, continuando o versículo: e ouviu-se uma voz que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me compraz. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Todo aquele que é feito um gestor de Deus também, o que ele vai ter? Ele vai ter a alegria do Pai na vida. Glória a O Deus. Pai vai se alegrar nele. O Pai vai sentir prazer na vida dele. E não só isso, mas o Pai ele vai testificar dele, para que todos vejam que ele é filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E o que eu creio, meus irmãos, aqui agora, que é o mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Todo aquele que é um gestor de Deus, ele vence o diabo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo de número 4, os versos 4, 8 e 12 vai dizer assim, capítulo de número 4 de Lucas, verso 4: e Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Mas o diabo ele não desiste de primeira, e ele vai tentar de novo. E Jesus vai responder o seguinte no verso 8: e respondendo Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque escrito está: Aleluia. adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Aleluia. E mesmo assim o diabo não desistiu, e ele vai tentar de novo, e outra vez Jesus vai usar. Glória a Deus. E outra vez aquele que é uma figura para nós de como nós devemos administrar a nossa vida, o nosso propósito, o nosso ministério, a qual nós somos dados pelo Senhor para podermos executarmos nessa terra. Ele vai mostrar que nós precisamos usar. Glória a Deus. E ele vai dizer no verso de número 12: e respondendo Jesus lhe disse: dito estás. Aleluia. Não
tentarás ao Senhor. Glória a Deus. E no verso 13 vai dizer assim: e acabando toda a tentação, o diabo ausentou-se dele por algum tempo. Mas Jesus venceu no meio. Glória a Deus. Por quê? Aleluia. Porque ele usou a palavra. É verdade. Quando nós vamos olhar para a história de Adão, nós vamos ver o que? Nós vamos ver que Adão ele foi formado na fase adulta. E que Adão veio a cair. E é como o apóstolo disse para nós: nada está solto. Nada está solto. E o Senhor ele quer nos ensinar algo com isso, com a queda de Adão. E o que é? Fala mais. Que a liderança instantânea ela está fadada ao fracasso. Meu É Deus. verdade. Por quê? Porque não houve um processo, não houve uma trajetória. Adão não teve paz, ele não cresceu, foi instantâneo. E quando o Senhor vai enviar Cristo como sendo o último Adão, o que ele faz? Ele faz com que ele siga o processo. Glória a Deus. Aleluia. Ele faz com que ele nasça de novo. Glória a Deus. Glória. Seja gerado pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Passe pelo período da instrução. Que alcance a convicção do seu propósito. Glória a Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Glória a Aleluia. Deus. Seja cheio da palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, no livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 2 e no verso de número 5, vai dizer o seguinte. Vamos abrir lá? Vocês querem ler? Fala Ô, mais. glória. Glória a Deus. Eu estou finalizando, meus irmãos. Está cedo, hein? 2 Timóteo, no capítulo de número 2 e o verso de número 15. Eu quero fazer uma pergunta: quantos aqui querem vencer? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos aqui querem ser vencedores? Aleluia. Então eu tenho algo para dizer. Manuseie bem a palavra. É verdade. Glória a Deus. Vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. E agora é essa chave. Que maneja bem a palavra de Deus. Aleluia. O Senhor nos mostra isso para nós. Quer vencer, quer ter sucesso, quer chegar no final da carreira. Manuseie bem a minha palavra. Aleluia. Glória a Deus. Manuseie bem a minha palavra. Glória a Deus. Nós temos que seguir o processo. Nós temos que seguir o processo. E se você ainda não teve a visão dessa terra, que é o propósito que Deus tem para você, hoje o Senhor vai começar a te mostrar. Glória a Deus. Amém. Hoje o Senhor Aleluia. vai começar a te Ei, mostrar. Senhor. Aleluia. Ele vai começar a te revelar o potencial Glória a Deus. que Ele colocou dentro de você. Amém. Aleluia. O potencial dos irmãos. Porque é como um carvão. O que nós damos com um carvão? Nada. Carvão quietinho ali na churrasqueira, Glória a Deus. sem o foguinho ali, não acontece nada. Mas, quando nós colocamos fogo nesse carvão, Glória a Deus. Eita glória. e ele mostra o potencial que existe dentro dele, e ele se torna uma brasa. Glória a verdade. Deus. E essa brasa, ela consegue alcançar calorias tão altas que derrete o aço, que Glória a derrete Deus. o fogo. Aleluia. É isso que o Senhor quer mostrar para cada um
E essa terra tem um propósito. Mas essa terra e esse propósito precisa de um gestor. Glória a Oh, Deus. aleluia. Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém, meus Maravilhoso. irmãos? Amém. Glória Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero agradecer aqui, né? Pedir que os irmãos continuem orando, né? Pelo nosso ministério. Glória a Deus. Aperfeiçoar cada dia. Estamos começando aí. Glória a Oh, Deus. glória. Aleluia. Aleluia. Os irmãos, vamos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, Forte, hein? essa palavra é. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos alcançar a mentalidade do vaso. Glória a Deus. Nós precisamos alcançar a mentalidade do vaso. Glória a Deus. Porque é a mente. É a mente que governa. Glória a Deus. É a mente que governa. Se nós alcançarmos essa mente que vai, nós vamos governar sobre tudo isso. Glória a Deus. Eu creio. Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos Aleluia. orar. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, ó Pai, pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Meu Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Pai zeloso, o Senhor é um Pai, Senhor, que quer que nós tenhamos sucesso na nossa trajetória. Amém. Aleluia. E o Senhor tem trazido cada dia mais, meu Deus. Todas as quartas-feiras, todas as quintas-feiras, meu Deus. Todos os domingos, os ensinadores de justiça, meu Deus. Palavras que venham, ó Pai, nos formar um Cristo em nós, meu Deus. Aleluia. E nós te agradecemos porque nós reconhecemos os erros do Senhor. Meu Deus, e que essas sementes que foram lançadas essa noite aqui, meu Deus, que nós possamos ser uma terra fértil, meu Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Que nós possamos, meu Deus, abraçarmos com essa semente, meu Deus. E que essa semente, ela venha germinar em nós. E que ela venha dar frutos, meu Deus. E que ela venha produzir assento, meu Deus. Glória a Que Deus. nós cremos que o Senhor nos fez terra fértil. Aleluia. Nós cremos que o Senhor nos fez terra fértil. Glória a Deus. Meu Deus, e é nessa certeza de fé que nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, e louvar o teu nome. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Sim. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. No começo era apenas um menino, trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro, empregado, sobre salvação e paz. Aleluia. Ele andava pelo mar da Galiléia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador
Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão, com os pés não sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão, foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro andando sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão, com os pés não sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão, foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu Deus. Impactou. Glória a Deus. Que palavra. Palavra de Glória a mestre. Aleluia. Mestre. Glória a Deus. Servo forte de mestre. Eu fui muito edificada. Glória a Deus. Eu creio que a igreja inteira. Aleluia. E todos que estão acompanhando pela internet. Glória a Deus. Todos que vão ter a oportunidade de ver novamente essa mensagem, porque ela é muito profunda. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Iago. Impactou, hein? Glória a Deus. Impactou, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. É assim que o Senhor faz. Parabéns. Você que se esforçou para estar aqui nesta noite. O Senhor preparou um verdadeiro banquete. Glória a Deus. Glória a Deus. E que todas essas palavras do Senhor que foram lançadas, elas venham frutificar. Aleluia. E multiplicar as nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus, muito forte. Né? Estamos impactados. Glória a Deus. Deus falou aqui nessa noite. Aleluia. Uma palavra grandiosa. Gente, teremos o batismo este mês, Glória a Deus. dia 21, Aleluia. terceiro domingo, pela manhã. Nós teremos o batismo. Então, você que ainda não batizou, corra. Glória a Deus. Olha o que foi falado nessa noite. Tudo isso tem a ver com o propósito que Deus tem na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos avançar. Glória a Deus. Deus, com uma palavra como essa, vamos avançar. Glória a Deus é Deus. maravilhoso. Coloca
misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz para todos sempre. E que esta paz governe o seu coração e aonde você estiver. Em nome de Jesus! Aleluia. Cantar